Olá pessoal, boa tarde. É uma honra estar aqui neste evento tão especial para falarmos sobre um assunto ainda mais especial, o sentido da vida, ou propósito. Existe tema mais importante do que esse? Qual é o sentido da própria vida? Qual é a nossa missão aqui na Terra, o nosso propósito? Quem aqui nunca se perguntou essas questões derradeiras? Quem eu sou? Para onde eu vou? A que eu vim? Eu tenho algum propósito aqui na Terra? Todos nós, algum dia, já nos perguntamos essas questões. Então, é uma honra estar aqui, neste evento que fala sobre presença. Porque quando nós temos um propósito de vida bem definido, nós temos um motivo ainda maior para estarmos presentes. E encher a nossa vida de bênçãos, de paz. Porque, de fato, um propósito bem definido nos dá essa sensação. O meu nome é Eduardo Perseu, eu sou o guardião do sítio Guacamaio junto com a minha família e sou numerólogo de numerologia pitagórica. Nesta palestra, eu vou abordar de forma simples, mas profunda, o que significa o seu propósito de vida, ou sentido de vida. Trarei alguns conceitos mais filosóficos, mais universalistas nesse sentido, e depois eu vou trazer o aporte da numerologia, como ela pode nos auxiliar neste entendimento. Então eu convido a todos a respirarem profundamente, se conectarem consigo, com a presença que transborda dos nossos corações e que nos permite conectarmos com a natureza deste local, que nos ensina tanto. E assim, a partir dessa frequência conjunta de entendimento, de paz, vamos começar a nossa palestra. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de iniciar qualquer estudo através da etimologia, ou seja, a origem das palavras. Quando as palavras surgiram, elas tinham um propósito. E a palavra propósito em si, lá do proto-indo-europeu, há muito tempo atrás, significava crescer, evoluir, ir em frente, ir adiante. Mas esse é um ponto interessante. Se propósito significa crescer, crescer em relação a quê? Todo progresso necessita de um direcionamento, de uma referência. Por exemplo, se eu estou caminhando aqui neste tapete, nessa grama, olhando a natureza, e eu pergunto a vocês, bom, eu estou indo na direção certa ou errada? É lógico que vocês me perguntariam de volta, para onde você está indo? Nós só podemos entender o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, quando temos uma referência. E é isso que significa ter um propósito, um sentido de vida bem definido. Quando nós não temos um propósito, por vezes podemos sim sentir angústia, ansiedades. Se você sai numa rua, por exemplo, no centro de Porto Alegre, você olha nos olhos das pessoas, esse olhar sedento de significado. Você observa esse desespero silencioso das pessoas de não saber a que vieram, ou de não ter clareza nesse sentido. Tamanha a importância deste tema. Nesse sentido, a presença de um propósito, ela é essencial. Eu proponho um breve exercício de imaginação para ilustrar esse sentimento. Imaginem que cada um de vocês está dentro de um ônibus em alta velocidade, mas que vocês não sabem qual é o destino desse ônibus. Imaginem a sensação de estar dentro de um ônibus em que vocês não sabem o destino. Provavelmente, vocês teriam angústia e ansiedade. E é mais ou menos isso que nós sentimos quando não temos um sentido de vida claro. E eu não posso dizer algo aqui que já não esteja no coração de cada um de vocês. Todos nós temos aquela voz silenciosa da nossa intuição que nos mostra o caminho. Então, o meu propósito aqui hoje é trazer mais clareza e mostrar essa jornada que já existe em cada um de vocês. Portanto, é interessante entender que a natureza, ela nos mostra esse caminho. Se nós consideramos que fazemos parte da natureza, nós podemos entender que ela nos ensina muito. Por exemplo, se nós observamos as plantas, qual é o propósito das plantas?
qual é a expectativa que a natureza tem em relação às plantas? Que elas façam fotossíntese e sejam base da cadeia alimentar. Simples assim. E os animais? Os animais, eles se realizam expressando seus instintos, sobrevivência, perpetuação da espécie e todos os valores que aí estão. Mas, e quanto aos seres humanos, que fazem parte da natureza? O que a natureza espera de nós enquanto seres humanos? Bom, a própria palavra ser humano já nos dá uma dica. Nós todos estamos aqui para sermos plenamente humanos, no sentido mais puro da palavra. Todos nós estamos aqui para crescermos enquanto seres humanos e aportarmos valores e virtudes para a vida. Nesse sentido, dentro dessas reflexões tão, talvez vistas como filosóficas, às vezes eu faço alguns experimentos e pergunto a algumas pessoas: bom, qual é o seu propósito? O que você entende por isso? E algumas pessoas, como é normal, me comentam: nossa, meu propósito é viajar para a Europa. Ou meu propósito é comprar um carro e ter uma casa. Mas eu me questiono, quando a pessoa conseguir estas coisas, conseguir ir para a Europa, comprar o seu carro, a vida dela acabou ali? Não, a vida dela continua. Por quê? Estas coisas que eu citei, elas são projetos que existem no campo do ter, do fazer, do possuir, que são importantes, mas que não justificam uma vida inteira. Um propósito bem definido existe no campo do ser. Quem você quer ser, ao final de tudo isso? O grande filósofo e imperador romano Marco Aurélio, ele nos falava um conselho muito curioso. Ele dizia para tomarmos a morte como nossa conselheira. Todos os dias nos recordarmos de que a vida, pelo menos na maneira como ela se apresenta, ela é finita, nesta existência pelo menos. Então, todos os dias nos recordarmos quem nós queremos ser e nos projetarmos nos últimos momentos da nossa vida o que terá sido importante. Provavelmente terá sido importante a pessoa que você foi, se o rastro que você deixou foi humano. Então, basicamente seria esse o nosso propósito enquanto seres humanos. Sermos cada vez mais possuidores de valores e virtudes. Mas é aí que a numerologia entra. Por quê? Enquanto todos nós temos este objetivo de sermos humanos, aportarmos com valores e virtudes, cada um de nós pode fazer isso de uma forma diferente. Então, daqui a pouco eu vou dar uma dica de cálculo numerológico que exemplifica isso, caso vocês queiram calcular com o celular de vocês. Caso não tenham, tudo bem, é importante saber também o significado de cada um dos números, que eu direi depois. Mas, basicamente, imaginem o seguinte: é como se a nossa trajetória humana ela fosse uma pirâmide. Lá no topo dessa pirâmide existe esse nosso grande objetivo, que é aportarmos com valores e virtudes para a vida. Mas cada um de nós pode subir essa pirâmide por diferentes faces. E a numerologia nos auxilia a entender as nossas habilidades e aptidões, aquilo que nós podemos desenvolver melhor ao longo das nossas vidas. Portanto, antes de eu dar essa dica de cálculo que vocês podem fazer depois, eu gostaria de explicar um pouco, afinal, o que é a numerologia. Hoje em dia nós temos tantos numerólogos, pessoas que falam sobre esse assunto. A vertente que eu estudo é a numerologia pitagórica, que se inspira nas ideias de Pitágoras, o grande filósofo grego que viveu por volta de 300 a.C. Nós conhecemos ele pelo Teorema de Pitágoras na escola, né? Era uma coisa até meio chata, assim. Mas ele tinha uma filosofia muito interessante. Ele acreditava que o universo era frequência e vibração, e que o universo estava baseado nos números, e que nós poderíamos entender a existência através dos números, que são por si só símbolos, arquétipos. Então nós temos desde o 1 até o 9, simbolismos preciosos que contam a trajetória da existência em si. Então, basicamente, como a numerologia pode nos auxiliar
para entendermos esse caminho que nos leva a este sentido de completude, de fato aportarmos com valores e virtudes. Na numerologia, nós temos um cálculo que utiliza a sua data de nascimento. A data de nascimento é muito importante, porque é como se ela captasse a vibração inicial da sua jornada aqui na Terra. Nós temos o cálculo da lição de vida, que tem por intuito transformar a data de nascimento em um número só, que traduz a essência da sua vibração aqui na Terra. Esse número é chamado de lição de vida e ele mostra aquilo que nós viemos desenvolver aqui na Terra. Qual virtude é mais interessante para que nós possamos subir nessa grande pirâmide do autoconhecimento, já que estamos aqui para crescermos enquanto seres humanos. Então, um spoiler assim, o cálculo é muito simples, mas muito profundo. Você vai pegar toda a sua data de nascimento, dia, mês e ano, e somar cada número ali presente. Então você pega toda a sua data de nascimento e soma dígito por dígito. E o resultado você soma novamente, dígito por dígito, com o intuito de chegar em um só número. Então eu vou dar um exemplo. Eu faço aniversário no dia 1º de março de 2006. Então, como eu faria o cálculo? Eu pegaria o 1, que é primeiro, mais o 3, que é março, mais 2006. Aí seria 2 mais 6. O resultado, ele dá 12. Aí o 12 eu somo novamente, 1 mais 2. Ou seja, a minha lição de vida é o número 3. Este é um exemplo. Mas pode parecer meio superficial, nossa, minha lição de vida é o número 3. Mas o que de fato isso significa? E é agora que eu trarei todos esses simbolismos dos resultados. Mesmo para quem não tenha feito o cálculo ainda, é interessante ver como cada número vai tecendo uma grande história. Então, por exemplo, nós temos o primeiro número, o número 1. Quem tem lição de vida número 1 vai subir o caminho do autoconhecimento através da firmeza e da coragem de começar. Se você pensa no 1, ele é aquele que dá início, com coragem, com determinação. O 1, ele é muito associado à energia Yang, que vai lá e faz acontecer. Então, quem possui lição de vida número 1, significa que veio nesta vida para aprender a virtude da coragem e também da liderança, na sua medida apropriada. É assim que a pessoa realizará o propósito humano dela. Agora, quem tem o resultado número 2 é diferente. O 2, ele já fala sobre a energia Yin, a força da flexibilidade, a força da leveza. A energia Yin possui uma força tremenda, porque se você pensa num bambu, ele é flexível, mas ele não se quebra. E é justamente isso que as pessoas com lição de vida número 2 vieram desenvolver. A flexibilidade e a paciência é uma virtude muito importante, que vai levar a pessoa em direção a esse propósito humano. Agora, quem tem lição de vida número 3, que é o meu caso, veio aqui nesta terra para se comunicar, se expressar. Porque o número 3, ele é o número da criança interior. É aquela que tem a alegria de viver e comunica isso aos outros. Vocês que possuem lição de vida número 3 vieram aqui na Terra para desenvolver essa alegria potencial que existe no interior e expressá-la através da comunicação, das artes, da escrita, por exemplo. É um número muito interessante. Agora, lição de vida 4. Se vocês pensam no 4, ele é como se fosse um quadrado, não é? Ele traz firmeza, ele traz base e estrutura. Quem tem lição de vida 4 está aqui para se organizar, aprender a virtude da disciplina e também ser seguro, desenvolver essa segurança com a vida. Lição de vida 4 mostra que você subirá a pirâmide do autoconhecimento, que lembram, tem como objetivo a unidade, tem como objetivo os valores e as virtudes, com a disciplina e com a estrutura. Essa é uma palavra muito importante. Agora, estamos chegando ao final. Lição de vida número 5. Nossa, o 5 é o oposto do 4. O
O 5 ele é expansivo, ele é aberto, ele quer aventura, liberdade e independência. Então, quem possui lição de vida 5 vai subir no caminho do autoconhecimento através do desenvolvimento da responsabilidade entre liberdade e segurança. Porque o 5 ele quer aventura, ele precisa fazer jus a isso, mas ele também precisa ter os pés no chão. Os pés no chão e a mente nos céus, não é mesmo? Aquela famosa frase. Então é isso que o 5 significa, essa expansão e a liberdade. Um propósito voltado para a aventura e explorar. Agora, lição de vida número 6. Quem possui lição de vida número 6 veio aprender o valor da família, do cuidado e do acolhimento. O 6, ele é um número de nutrição. Ele quer se nutrir aos outros, ele quer acolher. Mas por vezes ele esquece de cuidar de si. Então o 6 é aquela pessoa que cuida de todos menos dela mesma. Ela está aqui para aprender a ter esse equilíbrio do autocuidado e o cuidado com o próximo. O 6 ele também fala sobre observar a beleza na vida. Então quem possui lição de vida 6 está aqui para ver a beleza em si e nos outros. Lembrando desses aspectos. Agora, quem possui lição de vida número 7? O 7, ele é um número sagrado. O 7, ele é o número do autoconhecimento da espiritualidade. É a pessoa que está aqui na Terra para se conectar com o que ela entender por espiritualidade de uma maneira mais profunda, especializada. O número 7 é o número do aprofundamento. É um número que estuda e realmente quer saber o que há por trás das coisas. A pessoa que possui lição de vida 7 está aqui para se autoconhecer ainda mais profundamente e definitivamente. Ela vai subir nesse caminho lindo do autoconhecimento através desse aprofundamento. Agora, o penúltimo número, lição de vida número 8. O 8, se você pensa nele, ele é o símbolo do infinito. O 8 fala sobre prosperidade, abundância. Quem possui lição de vida 8 está aqui para aprender a desenvolver o seu poder pessoal, a sua liderança, no sentido de confiar na vida. Porque a prosperidade que vem do 8, ela só existe quando a pessoa confia nesse fluxo do universo. Então o 8 fala sobre confiança em si e nos demais. Confiança na vida que se realiza através dele. O 8 também é um número muito potente. Agora, o último número, número 9. O 9, como ele é o último número, é aquele que já passou por todas as etapas, por todos esses processos, e agora sente a vontade de servir, ajudar, compartilhar o que ele sabe. Então, quem tem lição de vida número 9, está aqui para ajudar, claro, não se esquecendo de si, mas contribuir para o mundo melhor e praticar a generosidade. Essa é a virtude que levará o número 9, para quem tem essa lição de vida, a este caminho mais puro do autoconhecimento. Número 9 é generosidade. Bom, agora que nós entendemos a trajetória dos números, eu gostaria de deixar um conselho que o próprio Pitágoras deixava para os seus discípulos. Pitágoras, ele tinha sua escola pitagórica, que muito tempo depois foi destruída pela tamanha importância dos seus ensinamentos, que naquela época não eram muito convenientes. Ele tinha um conselho muito simples. Agora que você sabe a sua lição de vida, o seu propósito, que todos nós estamos aqui para crescermos enquanto seres humanos e desenvolver essas virtudes aqui ditas, você precisa fazer jus a isso todos os dias. E a sociedade que nós vivemos, ela é uma que incentiva muito a dispersão, como comentado aqui na palestra sobre o celular, enfim. Então ele recomendava que todos nós tivéssemos um diário, e que nós, ao final do dia, antes de dormir, pudéssemos escrever se nós caminhamos em direção ao nosso propósito, ao nosso sentido de vida ou não. Se você não foi nessa direção, o que tinha de tão interessante ali que te roubou de si mesmo, que era tão importante quanto o seu sentido de vida? Tome nota disso, para que você não venha a repetir isso. Mas também se parabenize.
pelos momentos em que você fez jus ao seu propósito e esteve consciente. Esses dois lados eram um conselho que Pitágoras deixava, um diário em que nós pudéssemos nos observar o quanto caminhamos em direção a esse objetivo. Agora, para complementar também, eu gostaria de, claro, dizer que eu faço mapas numerológicos caso alguém sinta vontade de se aprofundar mais e entender como a sua lição de vida se conecta com o seu número de alma, de personalidade, podemos conversar. Eu até realizo sinastrias, que nós observamos duas lições de vidas diferentes, ou de uma família, por exemplo, como elas se complementam e como cada um pode aprender com o outro. Eu realizo até mapas empresariais para quem pensa em criar uma empresa e gostaria de entender um nome que seja ressoante com a sua lição de vida. E para finalizar, eu gostaria de trazer uma frase de um filósofo que eu aprecio muito, que viveu no século passado, chamado Nilakanta Sirihan. Ele dizia o seguinte, era um conselho, na verdade: se faz uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um sol causticante, eu sofro com o sol causticante. Mas nenhum nem outro tira o meu direcionamento e a visão de onde eu quero chegar. Então, que todos nós possamos ter esse direcionamento firme e essa coragem de fazer os nossos propósitos acontecerem. E que todos nós possamos nos lembrarmos continuamente deste nosso grande propósito, que é crescermos enquanto seres humanos. Muito obrigado. Calma. Epa. Que é isso? Vocês estão muito apressadinhos. Eu vou pedir para minha assistente de assuntos aleatórios, referência, Rô Carneiro. Cadê a Rô? Rô, eu acho que o presentinho do palestrante ficou lá, né? Dos livros, tu deu para mim e eu larguei em algum lugar, então. Gente, gostaram ou não dessa palestra? Amei, eu gostei. Gente, é inacreditável, né? O que esse cara aqui transmite de paz, de sabedoria, de conhecimento. Ele tem algo a mais, vamos dizer, sim ou não? E eu tenho que contar pra vocês uma coisa, ele está de aniversário hoje. Então, nós vamos, com toda a nossa força, com todo o nosso carinho, cantar bem forte um parabéns para o Eduardo. Parabéns a você. Com todo carinho, Eduardo, esse é nosso presente, né? Esse abraço gigante aqui desse povo e um mimo para ti, do pessoal do grupo literário Literatura é a Nossa Bandeira. Eu escolhi para ti porque, né, um cara estudioso deve gostar de livros, então eu disse, achei a pessoa que vai ganhar os livros do nosso presente aí, do mimo. Gratidão, continua assim, eu te amo demais, não sei nem porquê. Mas claro que a gente sabe por quê, né, gente? Porque, não, sabe quando a gente ama assim, ó, do nada, mal conhece a pessoa e ama? É ele, sou apaixonada por ti, desejo muita coisa pra ti. Tudo de bom, muito sucesso, voa menino, voa! Gratidão! Vamos então para nossa próxima atração, já temos atração.